Olá pessoal, você não pode parar de ser médium, você não pode parar de ser magnetizador. E agora com a quarentena, o que é que ficou dessa maldição que alguns companheiros espíritas faziam com outros companheiros espíritas? Estamos aí, eu acho que a gente está fazendo mais de, tá próxima segunda-feira agora, deve estar fazendo próximo a 40 dias que a gente parou os trabalhos lá na casa, então acredito que esteja todo mundo vivo. E os médicos também, muitos médicos pararam. Ah, mas existem inconvenientes de quem para? Sim, vamos aqui para o estudo, seguindo aqui, como a gente sempre faz, o manual do passista. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela relação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Allan Kardec, Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 176, questão 2. Como sempre a gente coloca, magnetizadores espíritas, primeira coisa a fazer, até mesmo antes de entrar em relação, é uma prece pedindo a permissão de Deus para mandar e para permitir que espíritos que trabalham com magnetismo venham em nosso auxílio. Kardec, pronto, Jacó coloca o título, né? Não quero ser passista. E às vezes também a gente podia até acrescentar esse título aqui, não quero ser médico, porque de vez em quando vem aí alguns comentários terríveis. Mas vamos lá, que isso às vezes parece inglório, mas não é inglório, gente. E não tem nenhum preço a pagar caro, alto, não. A gente estamos no movimento espírita, estamos para ser felizes, não para sermos infelizes, né? E o vento agora está ajudando aí num fundo musical. Aí ele coloca aqui: alguns dirigentes, coordenadores de passes vaticinam que você não pode sair, mas dou 2 meses para voltar cheio de problemas. E o pior é que muitas vezes o mal pega. E a pessoa volta como? Volta triste, acabrunhada, sentindo-se infeliz, inferiorizada. E nesse clima passa por um tratamento excessivo para voltar a aplicar passe. Então acredito que já numa condição bem diferente, né? É uma criatura que retorna com um padrão de boa vontade e pratica esse doravante em disposição amorável, né? Não será sem motivos que essa criatura sentir-se-á condenada a ser passista pelo fim dos tempos. Gente, não é bem assim. O que se esconde por trás de tudo isso? O que motivará esse voltar cheio de problemas? Nada. O que não vai motivar a pessoa para voltar cheia de problemas? Será que se trata mesmo apenas de obsessão? Será que depois de iniciado um trabalho não se pode mais mudar de atividade? Será que os espíritos não nos ajudariam numa nova opção de serviço? Para compor nosso raciocínio, isolemos os passistas em 2 grupos, os espirituais e os magnéticos. Os espirituais são aqueles fluidos de origem espiritual e que apenas passam pelo passista. Os magnéticos são aqueles em que o passista usina suas próprias energias, transferindo-as ao paciente. Ou seja, o espiritual pode estar sendo utilizado, não precisa nem levantar os braços, os fluidos estão passando e os espíritos estão ali utilizando daquele fluido. Nessa posição, quando o passista espiritual está na ativa, ou seja, aplicando passes com regularidade, ele tem a seu favor um trânsito de fluidos muito sutis, impregnados de uma suavidade e de uma harmonização de registro muito agradável. Por força disso, aquilo que chamamos de cola psíquica propicia ao passista uma variação em seu campo normal de frequência fluídica, dotando de um equilíbrio fluídico de muita harmonia agradável para o bem-estar. Os passistas espirituais, eles estão na condição de fazer o bem, sente aquela energia, os espíritos se aproveitam de uma cola psíquica para se utilizar de seus fluidos
E ele está naquele trabalho regularmente, deixando aquele trabalho de fazer o bem, de ajudar, e indo para outro trabalho nesse mesmo sentido, não tem problema. Os espíritos vão continuar ajudando aquela pessoa. Pode ser que ele sinta falta dessa sensação de bem-estar que os espíritos provocavam nele, né? Desse trânsito de energia que os espíritos aproveitavam dele. Mas mudando de atividade, continuando a fazer o bem, não tem problema nenhum. Já com os passistas magnéticos, outro complicador se interpõe. Por quê? A força magnética reside no homem e é aumentada pela ação dos espíritos. Podemos extrair uma primeira lição. Como a energia ou parte dela é humana, significa dizer que o homem é responsável pela usinagem desse campo magnético. Então a gente tem aí, vamos supor, lá no Joana, toda segunda-feira a gente tem esse trabalho, aquele centro de usinagem, um exemplo, o gástrico, que grande parte dos magnetizadores usinam pelo gástrico. Então toda sexta ele volta, ou toda segunda, né, que é o trabalho do Joana, ele volta a usinar ali. Isso se cria de ordem física, potencializando o nosso potencial magnético e os espíritos aumentando mais ainda essa força, e vai sendo feito esse trabalho. Então o ideal é que esse trabalho, quando for sendo desfeito, quebrar esse ritmo de usinagem, seja aos poucos. A gente já teve magnetizador que parou, mas foi diminuindo aos poucos, e uma vez e aquela quantidade de aplicações magnéticas iam diminuindo sem problema nenhum. E agora nessa quarentena, Luciana, o ideal é que continue naquele dia que seu centro está usinando, faz ali um atendimento, 2 ou 3, à distância, e vai perceber que há uma usinagem de alguns centros de força quando você estiver naquelas irradiações. Então continua aí com as irradiações e logicamente vai diminuir bastante esse processo de usinagem. Outra opção é, se ele deixou de ser magnetizador, até não pôde fazer essa parada aos poucos, ele passe a tomar também dispersivos. Já vem essa história de dispersivo novo, exatamente. Ele não está mais aplicando e passa a ser paciente. E continua perseverando em suas tarefas de fazer o bem, né? Isso daí deve continuar sempre. E pode não ser mais um magnetizador, mas pode ser um magnetista. Já tem o conhecimento do magnetismo e continua ali falando sobre o magnetismo, se não tiver mais como magnetizador, mas tem o conhecimento e pode aí ajudar muita gente. Encerrar aqui com a leitura do último parágrafo. Um passista, portanto, pode deixá-lo de ser. Não estará condenado a sê-lo indefinidamente, mas cumpre observar alguns cuidados, pois muito pior que deixar de ser passista ou sofrer algumas consequências em função do descuido, como vem a fazê-lo, é a dor do arrependimento amanhã por não ter feito ontem e hoje o bem que poderia ter desenvolvido em favor do próximo e de si mesmo. Que o último parágrafo desse capítulo, Inconvenientes de quem para, do nosso mestre Jacó Melo. Então, fiquemos com o bem. E que a paz do Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações.